teus braços é o meu descanso. Aqui. Eu sei que muitos têm dificuldades diante da chuva de estar aqui, mas sei também que essa chuva é maravilhosa porque vem do Senhor para abençoar nossas vidas. O Senhor possa estar abençoando a vida de cada um nessa noite. Que o Senhor possa estar falando ao nosso coração. Nós estamos aqui em um mês azul, o mês dos homens. O Rafael vai estar passando pelos irmãos depois do culto, ou depois do culto melhor, na porta ali, para nós sabermos já com antecedência, porque você vai ter um prazo até o dia 29 para estar aqui no culto de domingo durante o dia. Para aqueles que não estiveram aqui, eu estou anunciando sempre, vai ser um almoço na direção dos homens, vai ter o culto, nós vamos estar recebendo um pastor de fora, que estará trazendo a mensagem, os louvores, e nós vamos estar, os homens com H maiúsculo dessa igreja, vão estar servindo as mulheres, servindo as suas famílias aqui, e vai ser um almoço na direção dos homens. As mulheres não vão trabalhar, somente os homens. Nesse dia elas vão ficar sentadinhas, esperando que os homens as sirvam ali embaixo. E nós já vamos, eu peço aos irmãos de oração, que já possam estar orando, porque é uma forma de unificar a família da igreja. Muitas pessoas acham assim difícil sair das suas casas e almoçar num culto, numa igreja, mas é uma das melhores formas de nós nos encontrarmos aqui, e nós deveríamos fazer isso cada vez mais, porque nós pregamos para as pessoas que essa é a família do Senhor. Então essa família tem que ser realmente a família do Senhor, uma família segundo o coração do Senhor, uma família que fale a mesma língua no que se refere ao reino de Deus. E nós vamos estar aqui no dia 29 fazendo esse almoço para as mulheres da igreja. Amém? E Deus possa abençoar a vida de cada homem, e que cada homem já possa estar disposto, dando seu nome ao Rafael, para estar nos ajudando ali, servindo. O almoço, fazer o almoço não é tão difícil. Difícil vai ser servir as mulheres ali, mas o carinho que nós temos por cada mulher dessa igreja, por cada serva dessa igreja, é que nos inspira a fazer essas coisas. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus pelas ofertas, agradecer a Deus porque nós estamos em campanha de missões nacionais, agradecer pela vida de cada irmão que se dispõe a cooperar nessa obra maravilhosa, que é sustentar missões. Temos três missões estaduais, missões nacionais, missões mundiais. E essa igreja tem, de certa forma, contribuído com isso ao longo do que ela foi plantada aqui. Que nós possamos, cada dia mais, ter um coração adorador, um coração missionário, um coração disposto a contribuir com essas pessoas que estão lá fora, onde nós não podemos ir. Vamos orar então e agradecer a Deus por tudo. Senhor, muito obrigado, Pai querido.
Obrigado, Pai, por cada vida dessa igreja, Pai. Obrigado por cada membro dessa igreja. Obrigado, Pai querido, por aqueles que estão caminhando a serem membros da igreja, Deus. Abençoa aquelas pessoas que estão fazendo, Deus querido, o pré-batismo, Deus. Oh, Deus, abra o coração deles, Pai. Que eles entendam o que vão fazer, oh, Pai. Que seja de coração aberto a contribuir com essa obra, Pai. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos abençoado, tem nos dado estratégias, ó Deus, para pregar o Teu Evangelho, ó Deus. Mas nós necessitamos, ó Pai, da ajuda do Seu Espírito Santo na vida de cada pessoa dessa igreja, Pai. Muito obrigado, ó Deus, pelas ofertas que foram colhidas aqui, ó Deus, pelos dízimos, ó Deus, que nós possamos aprender, ó Pai, ficar com aquilo, ó Pai, que o Senhor deixou para nós e gastá-los naquilo que é pão, ó Pai, gastá-los com a nossa família da melhor forma, agradecidos, ó Pai, porque o Senhor nos dá força, Pai, para trabalhar, para contribuir, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, pela vida de cada um, ó Pai, que está em casa, ó Deus, abençoa mesmo, Pai querido, aqueles, ó Pai, que estão nessa live, aqueles que estão de alguma forma, ó Pai, entendendo, ó Pai, o que está sendo feito aqui, ó Deus. Pai, eu coloco nas mãos do Senhor, ó Pai, a vida do Jonathan, Pai. Abençoa, Pai, esse pregador, esse homem de Deus, esse homem de fé, ó Pai, para que ele possa, ó Deus, trazer a palavra, a mensagem, ó Pai, e nós possamos, ó Deus, absorvê-las para a nossa vida, Deus, para que por onde nós andemos, ó Deus, nós possamos pregar o Teu Evangelho, entendidos que aqui é pregada a Tua palavra, Pai. Abençoa o Teu servo, Deus, dirija, Pai, cuida dele, cuida da Camila, Pai, e que eles possam, ó Deus, continuar sendo, ó Pai, essas pessoas abençoadas, para abençoar as nossas vidas, ó Pai, e que nessa noite, Deus, nós possamos sair daqui saciados da Tua palavra, Deus. Abençoa, Deus querido, cada missionário, ó Deus, aonde eles estiverem nesse momento, ó Pai, são muitos, são homens que estão dispostos, ó Deus, a pregar a Tua palavra, a enfrentar dificuldades, a se alegrar com quem se alegra lá naqueles lugares que eles estão, ó Deus, seja que lugar que for por esse mundo afora, por esse Brasil, abençoa, Pai. E que nós possamos, ó Deus, como igreja missionária, ó Deus, cada dia mais, ó Deus, ter o coração disposto a contribuir para essa obra, ó Pai, que não é nossa, que é do Senhor, ó Pai. Usa-nos, ó Pai, para que nós possamos, ó Deus, ser homens de fé, homens segundo o coração do Senhor, abençoador das nossas famílias, ó Pai. Que nós possamos aprender cada dia mais a Tua palavra neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Jonathan. Glória a Deus. Segurar com a esquerda que eu sou canhoto. Bom, é muito bom poder estar aqui com todos vocês. Confesso que é sempre um desafio para nós estarmos aqui à frente. Quando a gente ministra, a gente está sempre nos fundos, né? Então não tem aquela, às vezes aquele nervosismo, aquela preocupação, mas a gente crê que em tudo é Deus que sempre fez e faz a obra, né? A igreja é dele. Amém? Então vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 12. Lucas 12, versículo, nós vamos ler do 15 ao 21. Lucas 12, versículo 15 ao 21. Quem puder e abrir, puder ficar de pé, amém? Lucas 12, versículo 15 a 21. Amém? Vou começar aqui. Então lhes disse:
Cuidai-vos e guardai-vos da ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. E propôs-lhe esta parábola: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele pensava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde guardar os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí guardarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: alma, tens guardado muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e alegre-se. Deus, porém, lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então, o que tens produzido, tens preparado, para quem ficará? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém? Glória a Deus, que Deus possa falar com cada um de nós essa noite. Amém? Bom, há um ditado popular muito, mas muito famoso, que fala que o futuro, quem conhece? A Deus pertence. Bom, essa expressão, quando a gente ouve, de alguma forma ela está querendo nos dizer alguma coisa. Uma das coisas que eu quis compartilhar com vocês é: mantenha os seus pés no chão. Não se considere tão seguro de si mesmo, até porque o dia de amanhã não está nas suas mãos. Na verdade, a gente não sabe até quando que nós vamos viver, né? Então, não dá para a gente viver tão seguro de si mesmo sem colocar as nossas vidas na mão de Deus. Pode ser hoje o nosso último dia, como também pode não ser. Deus sabe de todas as coisas. Agora, uma coisa que é engraçado é, desde quando nós somos crianças, desde quando a gente nasce, é comum os nossos pais nos incentivarem a correr atrás das coisas, a fazermos diversas atividades. Quando criança, às vezes, põe a criança na natação, no basquete, para a pessoa desenvolver, na aula de dança, de música, daqui a pouco põe no inglês ou outro idioma que seja. E é comum que a gente, desde novo, seja incentivado: olha, corre atrás dos seus sonhos, corre atrás daquilo que é importante. Quem luta, quem estuda, chega primeiro. Alguns ditados antigos dizem: quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então, a gente, desde novo, a gente é incentivado a correr atrás das nossas coisas, né? Não é errado essas coisas. Inclusive, é bom realmente que os pais possam fazer isso. Que a criança, desde novo, ela vai aprendendo a se desenvolver. Daqui a pouco a criança começa a falar até melhor com as outras pessoas, né? Mas uma coisa que é muito engraçado, depois dessa fase, é que a gente começa a querer sonhar, né? Principalmente quando a gente vira adolescente ou depois jovem, a gente começa a sonhar: poxa, eu quero fazer esse curso, eu quero formar naquilo, meu sonho é poder ter uma família, ir para outro país, construir e vender lá. Bom, a gente cria diversos sonhos, metas, objetivos para nossas vidas. Todos os dias a gente está fazendo alguma escolha que pode nos aproximar ou distanciar desses objetivos que a gente vem criando. Inclusive, antigamente as pessoas falavam: olha, você tem que pensar o que você quer ser daqui a 5 anos, aonde você quer estar daqui a 5 anos. Não é errado, a gente tem realmente que planejar as nossas vidas hoje, se a gente quer que amanhã as coisas estejam melhor. Isso é verdade. A questão é que o tempo todo, desde quando a gente nasce, vira adolescente, jovem, a gente está sendo incentivado a correr atrás do seu sonho, corre atrás daquilo que é importante. Nem todos vão conseguir chegar lá, então você tem que dar o seu melhor. E o mundo ultimamente não está tendo espaço para pessoas que são só bons, só está tendo espaço para aqueles que são os melhores, né? É como se a gente vivesse uma corrida de Fórmula 1. Quem já viu a corrida de Fórmula 1 no domingo aí, né, sabe que fica naquela pressão, né? O narrador ali, talvez na época o Galvão Bueno, doido para gritar: foi dada a largada. E aquele desespero daqueles carros correndo para ver quem chega em primeiro lugar, várias e várias voltas por longo tempo, por longas horas, até que alguém chega em primeiro lugar. É até emocionante você ver aquilo, principalmente quando você gosta, né? Ou pode ser no futebol também, deu o apito inicial ali, que já que é desespero para pegar a bola, fazer o gol, nós temos que ganhar. Então a gente está sempre competindo com alguém e principalmente com nós mesmos. E nada disso é errado. Nunca foi problema a gente correr, lutar, fazemos metas, objetivos para nossas vidas. Inclusive a gente precisa disso para que a gente tenha um norte. Algumas pessoas falam que se você não sabe para onde você quer ir, né, qualquer lugar serve, né? Assim dizem também os velhos ditados.
Bom, mas a questão de tudo isso é, será que nesse tempo todo que você vem sendo ensinado, que depois você passa a sonhar por si só, que você começa a alcançar os seus objetivos, Deus tem estado no meio de tudo isso? Deus tem guiado os seus planos? Porque a verdade é que muitas pessoas têm vivido, corrido atrás dos seus sonhos, volto a dizer, não é errado, mas parece que em algum momento Deus ficou de lado. É como se a pessoa corresse tanto, igual na Fórmula 1, e Deus ficou em terceiro, quarto lugar. Hoje em dia, ninguém luta mais para chegar junto lá na frente. O negócio é quem chegar primeiro. O negócio é o seu primeiro. Não tem mais essa questão, não, vamos junto. Se você não souber, eu te ensino. Se eu não souber, você me ensina. Mas a gente vai junto. Ninguém tem mais o interesse de chegar junto. Ninguém tem mais o interesse de construir as coisas junto. Por quê? Porque a gente já vem sendo ensinado assim. O mundo prega essas coisas assim. Então, de alguma forma, a gente está sempre correndo. Correndo. E é por isso que a gente se assusta quando a vida vem e ceifam a vida de algumas das pessoas que a gente ama. Esse é um grande problema que existe na humanidade hoje. Só que se a gente continuar lendo o capítulo de Lucas, no versículo 25, ele fala assim, ó, Lucas 12, 25. Qual de vocês, por ansioso que esteja, pode acrescentar um instante ou uma hora ao curso de sua vida? A gente está correndo tanto, ou para ser um engenheiro, para ter a nossa família, para ter filhos, né, para qualquer coisa. Mas a questão é, por mais que você corra tanto, será que você pode aumentar uma hora no tempo de vida que você tem aqui nessa terra? Provavelmente não. Tem até pessoas que lutam aí, a ciência talvez, para encontrar uma forma de viver cada vez mais, né? As doenças não param de chegar, mas as pessoas também não param de correr atrás para que a gente possa vencer essas doenças. Está aí agora o coronavírus. Glória a Deus pela ciência, porque tudo vem dele. Mas a questão é que mesmo com tanta ciência, mesmo que todos virassem cientistas, ninguém pode acrescentar uma hora na sua vida. Se você tiver que viver até os 80, nem um segundo a mais você vive. Essa semana, quarta-feira, dia 11, alguém me mandou um vídeo. Eu falei assim, às vezes eu não costumo abrir muitos vídeos, mas vou abrir esse vídeo aqui. Quando eu fui ver o vídeo, Deus começou a falar no meu coração. Fala a respeito de um rapaz, é de lá da terra do pastor, lá do Rio. O nome dele chama Paulo Sérgio Cirilo. Ele era candidato de uma prefeitura de uma cidade que chama Bom Jesus de Itabapoana, lá do Rio de Janeiro. Esse homem, 73 anos de idade, candidatando-se a prefeito. Talvez hoje ele fosse o prefeito. Mas a verdade é que em uma live, junto com seu filho Otávio Amaral e outras pessoas da cidade, eles estavam lá discutindo os planos. Não, que agora, se Deus quiser, nós vamos fazer isso aqui na prefeitura, vamos alinhar os jovens. E com pouco ele morreu no meio da live. Não sei se alguém chegou a ver esse vídeo, mas ele era candidato a prefeito. Não sei se era reeleição ou não, mas a verdade é que com 73 anos de idade, talvez aquele homem já era aposentado, ele ainda estava correndo atrás de alguma coisa. Volto a dizer, não é errado. Se eu puder com 80 anos fazer coisas novas, aprender um novo idioma, eu vou correr atrás disso. Mas a questão é que a gente está sempre correndo, mas a gente nunca sabe quando o nosso dia vai chegar. E aí o pessoal ficou naquele desespero, alguns ficaram ali pensando, meu Deus, cancela a live, não cancela. E o filho, naquele desespero, ele mesmo acabou desligando a live ali, mas morreu. Infelizmente, chegou o dia dele, assim como o dia vai chegar o nosso, e ele morreu. Se a gente for ver, no versículo 15, começando a caminhar no texto, fala assim: então lhes disse, cuidai-vos, guardai-vos da ganância. Olha essa frase: a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. É engraçado que a sociedade hoje, ela mede a gente diferente, né? Ela mede pelo quanto você tem, pelo status que você tem. Alguns se tornam até mais importante por ter mais. As mulheres às vezes são medidas pela beleza, mas ninguém mede você por quem você realmente é. E isso está tão inconsciente no meio de nós que a gente corre atrás para cada dia sermos melhores, termos condições melhores para nós, para nossos filhos. Isso acontece o tempo todo com a gente. Só que esse é um grande perigo, porque muitas vezes a gente não para pensar realmente como a nossa vida está. Será que Deus ficou lá no 5º lugar na largada? Será que Deus entrou no meio do jogo ali, ou Ele está lá
no banco reserva até agora. A questão é que muitas vezes a gente não tem parado para pensar em qual ponto da vida Deus ficou. Ou será que Deus está o tempo todo com a gente? E se você for ver, quem dirige aqui, sabe que nas regras de trânsito, quando você chega num cruzamento, geralmente vai ter no mínimo 2 placas. Ou um escrito pare, né, que você para, olha para um lado, olha para o outro, está seguro, eu vou em frente. Ou a outra que chama dê a preferência. Mas a pessoa, ela nem chegou naquela placa, ela já vê de longe, ela já põe uma terceira para o carro ir mais rápido ainda, se ela tiver de quarta. Uma vez eu fui para o Canadá, e aqui no Brasil, às vezes, a gente não tem esse costume de parar para ver isso. Mas lá, em cada cruzamento tem uma câmera. Se você não parar, você vai ver só um flash piscando. É igual tomar multa de radar, na hora, porque as pessoas são ensinadas, nem que seja a força a parar. Mas a questão é, você já pensou se a vida tem que nos parar a força, para a gente pensar em que ponto a gente está na nossa vida com Deus? Claro, não estou querendo dizer que Deus tem que levar a gente dessa terra, para que a gente então ponha a mão na consciência e pare, meu Deus, que ponto que eu estou vivendo? A questão é que nós precisamos diariamente buscar a Deus, a ponto de a gente conseguir compreender se Deus tem caminhado com a gente, né? Porque a gente vive tanto tempo correndo atrás de tantas coisas, que em algum momento a gente acaba esquecendo Deus no meio dessa confusão toda aí. Só que é engraçado que a gente acorda cedo, sai para trabalhar, às vezes fica tarde trabalhando. Ontem mesmo um rapaz falou comigo assim, já trabalhei na Vale, já cheguei a ficar 20 horas dentro de uma empresa. Eu pensei, meu Deus do céu, eu não consigo ficar nem 20 horas acordado, mas quem dirá trabalhando. Mas esse rapaz falou isso, e aí eu me lembrei de uma mensagem que foi compartilhada essa semana pelo pastor, foi na quinta-feira. O Salmo 127, vou ler rapidinho os 2 versículos, primeiro e segundo, fala assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor quem vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Porque o Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Então, não é que a gente agora não precisa mais levantar para trabalhar, mas a questão é que mesmo fazendo isso, é bom que a gente tenha ciência que Deus é quem nos dá força, né? Assim, você pode ver que às vezes uma gripe, não estou nem falando de uma doença séria, uma gripe realmente, quando a pessoa está realmente gripada, ela já não aguenta sair de casa. Muitas pessoas já não aguentam sair de casa. Então assim, você vê que com muito pouco a gente percebe que nosso corpo é frágil, a nossa estrutura é muito frágil, mas Deus tem nos dado graça, que a gente tem conseguido levantar e voltar para nossas casas, que a gente está empregado, porque nesse período de coronavírus, quantas pessoas perderam seus empregos? Então a gente precisa se lembrar, como Samuel falava, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, porque a gente não sabe, a verdade é que a gente não sabe até quando Deus vai permitir que a gente viva, mas o bom de tudo é que a gente traga Ele para o nosso dia a dia, que a gente insira Ele no meio das nossas atividades, porque o salmista acabou de falar, olha, não adianta você correr atrás de tanta coisa, se você não ter a ciência que Deus é quem te dá força para fazer isso. Se você não colocá-lo no meio das suas vidas, talvez você vai ensinar o seu filho como seu pai te ensinou. Eu fui criado com meu avô, que era uma lei muito severa, se errasse, era couro, não tinha conversa. Mas será que é só eu ensinar assim para o meu filho que ele vai caminhar também da melhor forma possível? Mas a Bíblia tem a melhor forma da gente criar os nossos filhos. Por isso é importante a gente colocar Deus nas nossas vidas, inserir Deus nos nossos planos, até porque Deus gosta que a gente sonha. Deus alegra-se quando um filho dele cresce. Não é que Deus não quer que ninguém seja financeiramente bem sucedido, muito pelo contrário. As pessoas que Deus mais usaram, os profetas, muitas pessoas foram ricas. Davi, Samuel, quantos exemplos na Bíblia de homens realmente ricos, homens que era quase impossível você olhar tanta riqueza. Você olha para a vida de Jó, Deus nunca se importou com nada disso, até porque a prata, o ouro, foi Ele quem criou. A questão é o quanto isso tem dominado você a ponto de você esquecê-lo na largada. Essa é a questão que a gente tem que se perguntar. Provérbios 16:3 fala assim: consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Jeremias
11 fala assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de lhe dar esperança e um futuro. Está vendo? Deus é o primeiro que quer que você cresça como pessoa, financeiramente, em tudo na sua vida. Ele é o primeiro que vai estar ali estendendo as mãos, abrindo as portas, porque se Deus abre, ninguém fecha. Mas a questão é que mesmo assim, em algum determinado momento, a gente acaba esquecendo Deus para trás. E essa é uma mensagem que Deus começa a nos preocupar. Olha, será que realmente, no que você tem lutado, que você tem corrido atrás, será que realmente eu estou no meio de tudo isso? Sabe, a gente precisa parar para pensar se realmente Deus tem feito parte de nossa vida integral, em tudo, em criar os nossos filhos, em responder a alguém, em responder um simples e-mail. A gente precisa realmente pensar se Deus tem feito parte de nossas escolhas, se na verdade Ele tem nos mostrado a melhor escolha. Quando eu vim para Conceição, quando eu vim para Ângulo, que eu não vim diretamente para Conceição, quase 7 anos atrás, eu passei numa entrevista, eu não pedi que alguém me indicasse, muitas pessoas estavam vindo da nossa empresa. Eu falei: Deus, eu acabei de fichar, eu sou muito grato ao Senhor, tenho muito o que fazer aqui. Mas com pouco tempo alguém resolveu me indicar e me chamaram para cá. Eu fiquei pensando: olha, se eu for olhar a oportunidade financeira, eu não tenho nem o que pensar, eu tenho que vir. Mas eu comecei a pensar: Deus, será que isso é o que o Senhor quer para mim? A gente está correndo aqui agora com a célula, a nossa equipe de louvor, acho que tinha umas 13 pessoas, a gente estava numa fase muito boa em Itabira, mas Deus começou a me incomodar. Será que realmente é aqui que você tem que estar? Será que lá não existem pessoas que também precisam disso? Pessoas que talvez possam aprender com aquilo que já foi ensinado aqui? Eu falei: Deus, se for da vontade do Senhor, o Senhor vai me direcionar da melhor forma. E já tem quase 7 anos que eu estou aqui, mas a questão é, eu sempre falo muito com a minha esposa, eu nunca me movi, glória a Deus por tudo isso, eu nunca me movi por dinheiro, porque eu tive várias oportunidades de ir embora de Conceição, mas eu falei: Deus, a gente está vivendo um tempo bom aqui na igreja, não é possível que agora também vai nos levar para outro lugar igual Itabira. Mas não, Deus tem colocado no nosso coração o propósito de estarmos aqui. Mas a questão é que, se Deus não guiar a sua vida, o primeiro que falar: ó, é lá para o norte, é tanto, opa, aqui não está tão bom assim não, lá eu finalizo aquela casa, já vê, meu Deus do céu, tem que ir. Então às vezes a gente, são escolhas tanto financeira como qualquer outro tipo de situação que podem nos fazer sair do ponto exatamente onde Deus quer que a gente esteja. E a gente precisa parar para pensar se realmente a gente tem atendido somente aos desejos dos nossos corações, ou se a gente tem olhado para Deus e falado: Deus, existe essa oportunidade, é hora de ir ou não? Se a gente não parar para pensar, é igual eu falei no início, qualquer rumo que te mandar serve. E a gente precisa parar para pensar nisso. Nos versículos 17 e 18 fala assim: então ele pensava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde guardar os meus frutos, os meus bens. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí guardarei todo o meu produto e todos os meus bens. Quem dera, hein? Há um tempo atrás na empresa, um rapaz lá já não estava muito satisfeito e tal, aí falou assim: cara, na verdade eu nem preciso disso daqui, porque o dinheiro que eu ganho dos meus investimentos aplicados é muito maior que o meu salário aqui. Eu estou aqui como network, amanhã eu vou embora, eu também não preciso mais trabalhar, vou comprar meu jet ski e voltar para Florianópolis, que eu tenho um apartamento no último andar lá, com cobertura, e vou ficar tranquilo. No máximo vou abrir uma barraquinha e vender peixe. Eu falei assim: meu Deus, se eu já estivesse nesse estágio, eu teria muito mais escolha para eu poder tomar na vida, com segurança. Já pensou? Você ganhar muito mais com o seu salário, só com aquilo que está aplicado, não precisa trabalhar. Eu fiquei pensando: meu Deus, não é que é errado o que ele fez, e que bom, glória a Deus que ele conseguiu isso, que ele consiga muito mais. Mas eu comecei a me lembrar disso, e olhando para a vida desse homem aqui, muitas vezes a gente está assim, a gente está: Deus, eu gosto do Senhor, eu amo o Senhor salvou a minha vida, eu sou grato por isso, mas falta tão pouco que eu alcançar isso aqui, aí eu vou poder servir o Senhor, aí eu vou poder fazer isso ou aquilo. Não é que a gente está falando isso diretamente, internamente a gente às vezes vive assim. A gente luta tanto para alcançar alguma coisa na vida, sacrifica outras,
às vezes a questão não é só sacrificar às vezes o culto, a questão, às vezes a gente sacrifica o nosso tempo com Deus em casa, no meio das nossas coisas a gente sacrifica o nosso tempo com Deus. Então a gente precisa realmente parar e pensar se Deus tem estado presente nas nossas vidas, porque esse homem aqui, ele pensou assim, agora eu cheguei no limite, agora é o melhor, eu só vou aumentar isso aqui, vou triplicar esse tamanho, o tanto que eu conseguir aqui, aí eu posso ficar, tranquilo. Os jovens têm uma gíria muito antiga que falava, as pampas, né? Não sei se alguém já ouviu essa gíria aí, mas assim, eu posso ficar tranquilo, eu não tenho mais que preocupar com nada, dinheiro, isso é de menos, espaço, aqui eu posso colocar 50 netos, cabe todo mundo aqui, cabe a cidade inteira aqui. A questão é que muitas vezes a gente está lutando para chegar no ideal, para chegar no ponto que a gente fala, olha, eu acho que eu não vou mais trabalhar, eu vou só abrir um negócio para mim ficar tranquilo. Deus abençoe que a gente consiga chegar nesse ponto, mas lembre-se de que Deus precisa estar com você até lá, porque no dia que Deus levar cada um de nós, a gente precisa ter certeza para onde a gente está indo. Eu não sei como era a vida desse prefeito de lá do Rio, não sei se ele era um homem que temia a Deus ou não, mas a questão é que o dia dele chegou, né? E um dia, nossos dias também vai chegar. Então lembre-se de que tudo quanto você tem corrido atrás, pare para pensar se realmente Deus está fazendo parte dessas decisões, desse caminho que você tem traçado, porque se não for por isso, você pode correr o risco de acordar todo dia cedo e perceber que foi em vão tudo que você fez. E engraçado também que esse homem não parou para pensar assim, nossa, né? Você pensa lá, por exemplo, Zaqueu, quando ele realmente teve um encontro com Jesus e falou, não, eu vou dividir aqui, se eu fraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. O pensamento era igual em Atos, lá em Atos 2, você lê lá, todo mundo vivia assim, fulano só tem um barracãozinho, fulano tem uma mansão, não, vamos vender, vamos dividir, vamos fazer todo mundo se igualar aqui. Esse era o pensamento da igreja lá em Atos, de que se alguém está sofrendo, se alguém está passando por dificuldade, eu que não estou, eu deveria ser o primeiro a estender as mãos, seja com o meu tempo, com as minhas finanças, seja com o que for, né? Igual a gente está em campanha de missões, eu nunca fui para um campo missionário a ponto de eu ficar meses longe de casa, mas imagina só, seus parentes às vezes não estão te ligando, ninguém mais lembra de você, e até aqueles que te sustentavam por causa do coronavírus resolveram parar. Se não for, talvez as pessoas locais que tenham misericórdia, que Deus levantou, como uma pessoa dessa vive? Então, a gente realmente precisa pensar se nas nossas escolhas diárias, a gente tem realmente ajudado as pessoas ao nosso redor. Porque esse homem, ele não cogitou isso nem por um segundo, ele pensou, meu Deus, agora é o ponto de ficar milionário. Mas você já pensou se alguém fala para ele, não, tem tantas famílias precisando, vai fazer igual naquela história lá que um jovem chegou para Jesus e falou, olha, o que eu tenho que fazer para chegar lá no céu, ter a vida eterna? A gente fala, mas isso é muito simples, você tem que fazer isso, opa, eu estou fazendo, você tem que fazer aquilo, eu estou fazendo, então você tem que fazer isso, eu também estou fazendo, então a pessoa já, estou no céu. Jesus falou, só tem que pegar suas finanças aí, vamos dizer no tempo popular, vamos dividir elas aí. Não, mas peraí, minhas finanças não, eu lutei por isso, eu corri a minha vida inteira por isso, não tem noção quantas vezes eu acordava de madrugada, eu não tinha como almoçar, então eu comia de manhã mesmo minha comida, não é tão simples assim não, mas a questão é que, assim como esse jovem, esse homem aqui também, e muitos outros, e às vezes nós também, no nosso dia a dia, a gente esquece de olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, e não é só de finanças, às vezes o seu próprio tempo, não, mas hoje eu estou meio cansado, então, assim, às vezes a gente não para pensar que pessoas precisam só da sua atenção, não é só as finanças. Ontem a gente esteve aqui na igreja tentando passar um som, e a gente montou umas estratégias aí, eu, o Enzo e o Alexandre, e foi muito bom, por mais que nós não tivemos 100% de sucesso naquilo que a gente queria, mas foi muito bom estar aqui. A minha esposa falou assim comigo, olha, você fez um compromisso, eu acho que você deveria ir, por mais que você vai trabalhar de madrugada, eu acho que você deveria ir. Eu falei, meu Deus, se eu não tiver tempo de dividir o meu tempo com as pessoas, que é quem o Senhor fez, com quem então a gente vai dividir? A gente precisa priorizar estar junto, igual vai ter esse almoço. Eu sei que às vezes a gente não tem muito tempo, nosso serviço que era para começar segunda, já chega no domingo, mas a gente precisa parar para pensar, Deus, se eu não parar agora, quando eu vou parar?
Será que eu vou parar depois que eu concluir aquela obra, depois que eu lavar essas roupas? A verdade é que o tempo nunca vai parar. Não tem como dar um stop no tempo igual num vídeo. Não, dá um pausa aí, rebobina, volta. Deixa eu ver se aqui ficou bom. Não, corta, vamos inserir uma parte melhor aqui. Não tem como você fazer cortes na sua vida. Ou você para e realmente dá atenção para aquilo que é importante, ou a vida vai continuar de qualquer forma. Então a gente precisa parar, realmente pensar o que tem sido as nossas prioridades, o que realmente tem guiado as nossas vidas. A gente precisa parar para pensar nisso. Isso é muito importante. No versículo 20, ele fala assim, Deus fala assim: Deus, porém, lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, então o que tens preparado, para quem ficará? Né? Então, como eu sempre tenho falado aqui, um dia Deus vai vir buscar todos nós e nós estaremos na glória com Ele. Eu louvo a Deus por esse dia. Mas enquanto a gente está aqui, Deus nos deu responsabilidade, Deus nos deu sonhos que a gente precisa traçar, mas que o tempo todo Ele precisa estar com a gente. Se Ele não fazer parte de tudo isso, vai ser igual um livro que John Piper, um pregador cristão americano, ele escreveu, o livro em português chama Não Jogue Fora a Sua Vida. Fala sobre a vida de algumas pessoas que lutaram a vida inteira. Quando chegou no final, eles descobriram: olha, eu fiz muitas coisas, e muitas coisas boas, mas eu percebi que quase nenhuma delas Deus estava tão presente como eu queria que Ele estivesse. Mas talvez não foi porque Deus não quis. Então a gente precisa parar para pensar nisso. Tem gente que acha que vai ser feliz só quando chegar em um determinado ponto da vida. Mas a felicidade, ela não está condicionada a algum ponto que você alcançou, a um objetivo que você chegou. Se você não aprender a ser feliz hoje, não dá para esperar até os 40, 50, 60, 70, quando talvez aposentar. Eu vou aposentar, vou curtir meus netos, meus filhos. Mas e se Deus te levar antes? Deus livre e guarde se levar alguém antes. O dia de ser feliz, o dia de realmente deixar Deus usar a nossa vida é hoje. Não dá para esperar um tempo para eu ser feliz. Sabe, algumas pessoas costumam, eu e minha esposa, a gente gosta muito de viajar, quem convive um pouco mais com a gente sabe. Eu já ouvi algumas pessoas falando assim: olha, vocês não pensam em ter uma casa, juntar um dinheiro, a vida não é só disso não, né? Principalmente as pessoas mais antigas, né? Elas falam assim: olha, quem compra casa não erra, quem compra terra não erra, quem casa quer casa. Eu fiquei pensando: meu Deus do céu, mas será que a pessoa conhece a gente 100% para saber o que a gente tem feito além de viajar? Mas eu não culpo essas pessoas, porque elas foram ensinadas assim e deram certo para elas. Não quer dizer que a gente não deve seguir essa receita, não. A questão é que muitas pessoas, a gente conhece tantas pessoas que depois dos 40, 50, não viajaram tanto, não curtiram tanto, mas a casa agora está nova. Agora o carro foi comprado. Agora os filhos finalizou a faculdade. Mas agora os filhos vão casar e vão para outro lugar. Como é que você vai ficar viajando com eles? Eles não vão conseguir colocar você em todos os pontos da história, porque eles agora têm uma vida que Deus deu para eles. Não dá para, não, você vai viajar, mas eu quero ir com você. Mas eu também quero ir. Não, mas a nossa hora também de poder viajar era quando a gente era novo, porque agora é uma lua de mel que estou indo com minha esposa, é uma viagem do sonho que a gente tinha, sabe? Então assim, e às vezes até os próprios pais, eu não sou pai ainda, mas eu fico pensando, os pais, depois de muitos anos, que agora os filhos estão mais velhos, agora eu vou deixar com os avós e agora eu vou curtir. Deus permita que a gente chegue nesse ponto de poder continuar, mas não espere os seus filhos ficarem velhos, não espere que eles tenham uma idade, não, agora ele pode ficar sozinho. O seu tempo é hoje, o tempo de cada um de nós é hoje. Não dá para esperar chegar no objetivo e falar: agora sim, agora eu estou no ponto exato que eu queria. Porque Deus, Ele está com a gente todos os dias até a consumação do século, mas é para que a gente viva hoje, né? O tempo que se chama hoje é agora. Não dá para esperar uma certa idade, um certo objetivo ser alcançado. Então a gente precisa pensar em tudo isso, porque a gente vem sendo ensinado desde criança a correr atrás das nossas coisas, como se a nossa vida não fosse interrompida em nenhum momento. A gente não é programado para morrer. Nós somos programados para viver eternamente. Se a gente for olhar na essência da Bíblia, né, como Deus criou toda a história, realmente nós fomos criados para ter uma vida eterna com Ele.
Mas isso hoje, para aqueles que creem em Cristo, aqueles que entregaram sua vida a Ele, quando tudo isso acabar, a vida eterna, que já começou aqui na terra, vai continuar. Mas a questão é que fisicamente nós não somos preparados para ir embora um dia. Nós estamos correndo tanto atrás das coisas, acreditando que nós vamos viver eternamente na nossa carne física. Mas não, vai chegar o nosso dia. Então a gente precisa pensar, eu tenho tido realmente tempo com os meus filhos, eu tenho realmente dado a atenção para os meus pais como eu deveria. Eu, por exemplo, eu não moro mais na casa da minha mãe. E uma coisa que Deus me incomoda muito é, você sabe como está a sua mãe hoje? Minha esposa o tempo todo está lá com a mãe dela, conversando, rindo, vídeo. Eu fico pensando, meu Deus, eu tenho muito que aprender realmente, porque um dia Deus vai levar ela ou vai levar eu primeiro. Que Deus permita que a gente viva muito ainda, mas o meu tempo de demonstrar importância como filho é hoje. Não é só estando lá igual os meus irmãos estão, mas é ligando, visitando, dando atenção, porque alguns de nós aqui não são da cidade, e vocês deixaram parentes, amigos, famílias para trás, para estarem aqui, mas a questão é, eles ainda estão lá, eles ainda se importam com você. Então a gente precisa realmente parar e pensar, será que eu tenho dado uma atenção para o meu pai, para minha mãe, para aquele filho meu que mudou lá para tal lugar? A gente precisa parar realmente pensar o que a gente tem feito com a nossa vida, porque o mercado sempre nos ensina a não parar. Há 2 semanas atrás alguém falou comigo assim, olha, esse cara é muito profissional, tá? Ele falou assim comigo, olha, eu estou preocupado. Eu falei, mas rapaz, aconteceu alguma coisa na família? Não, eu estou preocupado com o serviço, mas aconteceu alguma coisa aqui? Não, eu estou preocupado com o serviço lá fora. Mas de qual serviço está falando? Não, daquele que não para de evoluir, e eu estou cismado que eu estou muito atrasado, eu tenho que correr atrás. Eu pensei, meu Deus, o cara está empregado, e é claro, a gente tem que se capacitar, porque o mercado não espera, mas o cara está empregado, muito bem empregado, está à frente de diversos trabalhos, e ele já está preocupado lá fora. Ele nem perdeu o emprego ainda, Deus abençoe que ele não perca, ou ele nem sequer abriu mão dele, e ele já está preocupado com o que está acontecendo lá fora, porque o mercado está fazendo isso. Olha, ei, você está nessa situação aí, você acha que quando você sair você está tranquilo? O mercado não tem tempo para esperar você se adaptar, não. Quando você sair você tem que estar pronto, porque senão 1 milhão vai estar à sua frente já, e aí você começa naquele desespero, meu Deus do céu, uma faculdade é pouco, 2 faculdades, pós-graduação, é o técnico, é um curso de capacitação, a gente não para, daqui a pouco 24 horas vai ser pouco, vai ser igual aquele Banco Itaú, que acho que fala que tem 30 horas, né? 30 horas vai ser pouco, porque o mercado te força a ir para frente, e realmente a gente fica preocupado, principalmente, eu acredito que quem é pai deve ficar mais ainda, porque quando é só eu não sou nem casado, eu respondo por mim mesmo, eu volto para casa da minha mãe, eu vendo picolé na praça, eu faço o que for, eu vendo açaí. Quando você já é casado, você pensa, pô, não é só eu, tem alguém aqui comigo, e eu não tirei essa pessoa da casa dos pais dela para eu ficar tranquilo aqui, não, eu tenho que correr atrás. Aí você imagina quando você vira pai, eu fico imaginando se Deus permitir um dia de ser pai, que desespero que deve ser, que você vê sua menina ali, você fala, meu Deus do céu, se eu não correr atrás, eu não tenho condições de dar ele uma faculdade, de ajudá-lo com isso, com aquilo. Tem pais que já começam a fazer a aposentadoria do filho novo. Não, todo mês eu guardo um dinheiro para ele lá. Quando ele chegar nos 18 anos, no mínimo, uns 50, 80, 100 mil, seja o que for, ele vai ter lá. Um dinheiro ele vai ter. Né? Porque a preocupação é tanta que vem sobre nós, que dificilmente a gente para respirar e pensar, onde Deus está no meio dessa confusão toda? Onde que Deus está? Então a gente precisa realmente parar, respirar e pensar, Deus, onde é que o Senhor está no meio dessa confusão toda da minha vida? Se Ele estiver presente o tempo todo, provavelmente nem a falta de ar você sente. Eu falo a falta de ar no sentido figurado, que você não fica naquela pressão, meu Deus, a vida não para, a vida não para. Você fica assim, olha, Deus tem cuidado de tudo. Ontem quando eu fui trabalhar, minha esposa está assim, nossa, aquele negócio que a gente está tanto tempo querendo, eu não comprei aquela hora e perdi a promoção. Eu estava meio com sono, que eu acordo assim em cima da hora de trabalhar, que eu não tinha dormido muito. Eu pensei, olha amor, Deus cuida de todas as coisas. No mínimo, o mesmo preço Ele vai fazer chegar, senão porque não estava na hora, mas vamos crer.
E aí hoje de manhã nós chegamos, ela mesmo mandou uma mensagem ainda de madrugada: olha, aquele negócio está disponível de novo. Lá, você já quer comprar agora? Não vamos perder tempo? Não, quando você chegar. Eu falei: olha, ela está mais calma que eu agora. Glória a Deus. Chegamos de manhã, compramos, falei, glória a Deus. Ou a mesma coisa que estava ontem, porque Deus é quem cuida da gente. Se a gente viver nessa correria, meu Deus, mas eu perdi essa oportunidade. As oportunidades quem abre também é Ele. Se perdeu, talvez nem era a hora. Ou Deus, Ele vai abrir outra de novo, se for realmente para você. Só que se a gente não vive com fé, a gente vive correndo atrás de tudo, menos atrás daquilo que Deus pode fazer. Você quer uma empresa, você fala: fulano, você está lá na empresa, rapaz, você é influente lá dentro, se você não me ajudar, quem vai? Não é errado eu pedir uma ajuda a alguém. Quantas pessoas me indicaram, eu vim para cá por causa disso, eu sou grato a Deus. A questão é que mesmo você pedindo, você precisa crer que Deus é quem abre as oportunidades. Um colega meu de Itabira, ele tentou entrar na Ângulo várias vezes, que eu indiquei ele fez 3 entrevistas que eu me lembro, mas em nenhuma ele passou. E não é porque ele não cria em Deus também, ele buscava a direção de Deus, mas não era a vontade de Deus para ele. Ele sossegou. Janeiro, ô tia, não lembra de mim não? Aluno dela. E era muito comum isso acontecer, né? Às vezes pessoas com alta patente na Marinha, esse caso aí foi na PM, daí por diante. Ela fez um plantio na vida dela, usou o tempo dela para poder trabalhar na vida dos outros. Deus, independente se você é professor ou não aqui, não é isso? No mundo secular, Deus te colocou aqui, enquanto cristão, para fazer diferença na vida do outro. Eu falei com uma jovem esses dias: olha o sofrimento que nós temos para poder chegar e ensinar as crianças, como nós dependemos de mais professoras, como nós precisamos de pessoas que realmente queiram colocar a mão no arado. E isso funciona para todos os ministérios. Que você na sua vida tenha isso como propósito, querido irmão, querida irmã, que quando o tempo passar, você também seja abraçado pelas pessoas e fale assim: muito obrigado, porque através do seu trabalho, através do seu amor pela obra, não só a minha vida está estruturada, como a minha família também. Porque nesse momento você vai ter dado para ele mais do que uma educação. Você vai ter mostrado para ele qual o caminho da salvação, e ele vai ter o direito de sentar contigo um dia junto com o Pai. É isso que você quer? Então invista seu tempo na obra do Senhor. Levante-se, querida igreja, vamos orar. Queria lembrar que na quinta-feira nós temos aí nossa confissão de fé para aqueles que vão fazer o batismo, e aqueles também que não vão fazer agora, estejam juntos para fazer sua confissão de fé. Vai ter o estudo normal e mais a confissão de fé. Domingo, em nome de Jesus, tá? Dia 22, nós vamos fazer o batismo aqui na igreja. Vamos só, na verdade, né, vamos só acompanhar como que vai ficar, para ver se nós conseguimos fazer no ambiente externo, né? O tempo está meio variável, senão a gente faz aqui dentro da igreja. Continue orando para que tudo dê certo em nome de Jesus. Semana seguinte, nossa assembleia, e como o Manélio falou, dia 29, nosso almoço na parte da manhã, e graças ao nosso bom Deus, a ceia na parte da noite, ok? Vamos orar. Eterno Deus, muito obrigado pela vida do Jonathan, muito obrigado pela vida da Camila, por esse casal, Deus querido, que está aqui nessa igreja, Deus, te servindo de bom grado, que eles possam, Deus, cada vez mais ser usados por Ti nesse lugar, porque eles abençoam nossas vidas de sobremaneira, que nós também possamos, Deus, abençoar a vida deles, que nós possamos também fazer a diferença na vida desse casal tão abençoado, e que em nome de Jesus, Deus, nós tenhamos sabedoria para usar o nosso tempo, Senhor, e depositá-lo ao seu altar para fazer o melhor para Ti. Dê-nos a sabedoria necessária, Pai. E neste momento abençoe cada um que aqui está. Cada um que está conosco na internet, Cristiano, Juliana, todos os irmãos que estão, Deus querido, neste momento, Te adorando também junto conosco. Que eles possam ter uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana rompendo em fé, Deus querido. E vejam a Tua mão atuando, Deus querido, em suas famílias, para a Sua honra e Sua glória. Amém e amém. Deus abençoe, queridos irmãos, em nome de Jesus.